Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Cundé, sou presbítero para a honra e a glória do Senhor e venho, através da palavra de Deus, desmascarar aquelas pessoas que, sem nenhum conhecimento bíblico, ensinam que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo é a força ativa de Jeová, e através da magnífica e inste palavra de Deus, desmascararei a este ensino diabólico. Eles até admitem que Jesus Cristo é Deus, mas com D minúsculo. Eu quero dizer para vocês que todas as vezes que aparece na Bíblia Sagrada, aleluia, o título Deus com D minúsculo aponta para imagens de esculturas e para demônios. A Bíblia Sagrada tem mais de 3 milhões de letras. É composta de 66 livros. Eu costumo dizer que a Bíblia é a carta de Deus endereçada à terra. É a mente de Deus expressa em papéis. E é dela que eu vou falar. Aceitei a Jesus Cristo no ano de 1999, no dia 25 de abril. Vou completar 16 anos que sirvo a este maravilhoso Deus, o Deus verdadeiro. Falarei um pouco sobre cristologia, que quer dizer estudo sobre a pessoa de Cristo. Pneumatologia, que quer dizer estudo sobre a pessoa magnífica do Espírito Santo, que é tido na matemática bíblica a terceira pessoa da Trindade. Ok? Como base, começarei a ler do Velho Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz: Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. O seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Essa questão de Deus Forte, observem que é com D maiúsculo. Deus Forte, não sei se vai dar para ver, mas está aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor. D maiúsculo. Todas as vezes que aparece o título Deus na Bíblia, com D minúsculo, aponta para imagens de esculturas e para demônio. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é Deus com D minúsculo, é Deus com D maiúsculo. Vou provar na Bíblia Sagrada e desmascarar este ensino diabólico que alguém ensina por aí, dizendo que Jesus não é Deus. Começarei no livro de 1 João, primeira epístola universal. Epístola quer dizer carta. Capítulo 5, versículo 20, que diz assim: Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nesta passagem, a pessoa magnífica do Senhor Jesus Cristo apresenta-se neste cenário bíblico como Filho e ao mesmo tempo Deus. Você pode dizer: irmão, não entendo. Como é que pode? Ou Jesus é Deus ou é Filho de Deus. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo este vídeo, que Jesus tanto é um como o outro. Ele é Filho e ao mesmo tempo Deus tremendo. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é tão Deus quanto o Pai o é. Quero provar
através aqui de um outro livro sagrado chamado Apocalipse, que quer dizer revelação. O capítulo 5 do Apocalipse aparece naquele cenário, aleluia, um ser tirado de um corpo, o espírito e a alma interligados, aleluia, forma-se uma pessoa espiritual. João, o evangelista, filho de Zebedeu, disse assim: eis que eu chorava muito, porque ninguém no céu, na terra e debaixo da terra fora achado digno de abrir o livro, de ler ou de quebrar os seus 7 selos. Um dos anciões, que é uma classe de anjos, chegou para João e disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir, para ler e quebrar os 7 selos. Quando ele abriu o livro, o primeiro selo, a Bíblia diz: miríades e miríades de anjos, miríades de seres angelicais, prostraram-se perante o Cordeiro. O Cordeiro é uma figura tipológica de Cristo, que significa simplicidade, mansidão e etc. Então, milhares e milhares de anjos adorando ao Cordeiro. Obviamente, o Cordeiro é Deus. Você diz: não entendo. Como é que Jesus pode ser Deus? Eu já falei, citei Isaías 9,6, que ele é o Deus forte. 1 João 5, versículo 20, que este é o verdadeiro Deus. Aí você pergunta: e o Pai? Eu digo: o Pai também é Deus. Apocalipse capítulo 4, que tem como epígrafe o trono da majestade divina, os 4 animais e os 24 anciões. Logo, naquele cenário bíblico aparece a pessoa do Pai. Lá na frente, a pessoa do Filho. Em João capítulo 1, versículo 8, diz assim, aleluia, eu troquei o versículo. João capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Este Verbo trata-se da pessoa de Jesus. O que é verbo? Em outras palavras, verbo é aquilo que eu estou fazendo. Eu estou verbalizando, está saindo uma voz do meu pulmão, da minha boca, eu estou falando. Jesus é o Verbo de Deus e é uma pessoa espiritual. No livro do Apocalipse, aleluia, no capítulo 19, versículo 13 diz: chama-se pelo qual é a palavra de Deus. Jesus é este Verbo. Existem até alguns pregadores que se confundem, se atrapalham e dizem que o Cavaleiro do Apocalipse, capítulo 6, é Jesus. Só que não é. Texto sem contexto é pretexto, e pretexto é ensino de homens. Jesus é o Cavaleiro de Branco do Apocalipse, capítulo 19. Este é o nosso Deus verdadeiro. Deus, ao mesmo tempo, é um e é 3. O título Deus é manifesto em 3 pessoas distintas. O Pai é Deus, Apocalipse capítulo 4. Jesus é Deus, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. O Espírito Santo é Deus, Atos dos Apóstolos capítulo 5, que nos narra uma história verídica de Ananias e Safira, um casal que vendia herdades naquela época e depositava 10%, o dízimo, aos pés dos apóstolos. Só que o Espírito Santo já tinha revelado a Pedro, e Pedro disse: Ananias, Satanás encheu o teu coração de violência para que você mentisse ao Espírito Santo. Nós não podemos mentir para uma força, e sim para uma pessoa. Eu dou graças a Deus por este vídeo, que Deus os abençoe. Até a próxima.